Olá, você está no canal Lendo com a Beth. Eu sou Beth Gravina para mais uma leitura do livro de C.S. Lewis, A Abolição do Homem, parte 5. Boa leitura. O homem nobre dedica seus esforços às raízes. Confúcio, Analectos 2. Capítulo 2. O caminho. A consequência prática da educação no espírito do Livro Verde deve ser a destruição de uma sociedade que o aceita, mas isso não é necessariamente uma refutação da teoria do subjetivismo dos valores. A verdadeira doutrina pode ser tal que, se a aceitarmos, morreremos. Ninguém que fala a partir de dentro do tal poderia rejeitá-la por tal motivo. Mata-nos antes as claras. Frase de um trecho maior de Ilíada de Homero. Zeus Pai, salva da escuridão os filhos dos aqueus. Torna o ar límpido e concede-nos que vejamos com os olhos. Mata-nos antes as claras, visto que tal é a tua intenção. Ilíada, livro 17, Penguin, Companhia, 2013. Mas ainda não chegamos a esse ponto. Há outras dificuldades de natureza teórica na filosofia de Gaio e Tito. Por mais subjetivistas que eles possam ser em relação a alguns valores tradicionais, Gaio e Tito mostraram, pela própria iniciativa de escrever o Livro Verde, que deve haver outros valores que para eles nada têm de subjetivos. Eles escrevem para produzir certos estados de espírito na nova geração, não propriamente por achar que esses estados de espírito sejam intrinsecamente justos ou bons, mas certamente porque supõem que sejam um meio para algum estado de sociedade que consideram desejável. Não seria difícil extrair de várias passagens do Livro Verde qual o seu ideal. Mas não precisamos chegar a esse ponto. O importante não é a natureza precisa de sua finalidade, mas o fato de eles terem tido uma finalidade qualquer. Eles tinham que tê-la tido, do contrário, o seu livro, sendo puramente prático em sua intenção, teria sido escrito de forma despropositada. E tal finalidade precisava ter grande valor aos olhos deles. Seria um subterfúgio abster-se de chamá-la de boa e usar, em vez disso, predicados como necessária, progressiva ou eficiente. Num debate, eles poderiam ser forçados a responder às questões necessário para quê, progredindo rumo a quê e eficiente para quê. Tendo então de admitir, por fim, que alguns estados de coisas são bons por si próprios, mesmo na opinião deles, e desta vez eles não poderiam alegar que bom descreve somente as suas próprias emoções, porque o único propósito do livro é condicionar o jovem leitor a concordar com suas opiniões, o que seria a tentativa de um tolo ou de um vilão, a não ser que eles sustentassem que suas opiniões são de alguma forma válidas ou corretas. Gaio e Tito, na verdade, revelam-se como autores que sustentam, com um dogmatismo completamente acrítico, todo o sistema de valores que estava em voga entre os jovens moderadamente educados de classe média no período entre guerras. Seu ceticismo em relação aos valores está na superfície. Ele é para ser aplicado às outras pessoas. Quanto aos valores correntes no seu próprio arraial, eles não poderiam ser menos céticos. E esse fenômeno é muito comum. Muitos daqueles que depreciam valores tradicionais, ou como eles chamariam, sentimentalistas, têm valores próprios que eles acreditam serem imunes a tal processo de depreciação. Eles alegam estar interrompendo o crescimento parasitário das emoções, sanção religiosa e tabus herdados.
a fim de que os valores reais e básicos pudessem emergir. Vou agora tentar mostrar o que acontece quando se experimenta seriamente por isso em prática. Vamos continuar no exemplo anterior, da morte por uma boa causa, não porque claramente a virtude é o único valor ou o martírio a única virtude, mas porque esse seja o experimentum crucis, expõe diferentes sistemas de pensamento a mais clara luz. Vamos supor que uma pessoa inovadora em termos de valores se refira a dulce et decorum e nenhum homem teve maior amor, como sentimentos meramente irracionais que devem ser extirpados a fim de que possamos alcançar o fundo realista ou básico desse valor. Onde ele poderá achar essa base? Primeiro de tudo, ele poderia dizer que o valor real se encontra na utilidade de tal sacrifício para a comunidade. O bem, ele pode dizer, significa o que é útil para a sociedade. Mas é claro que a morte de toda a comunidade não pode ser útil para ela, apenas a morte de algum de seus membros. O que se quer dizer realmente é que a morte de alguns homens é útil para outros. Isso é bem verdade. Mas com base em que esses homens estão sendo solicitados para morrer em benefício de outros? Todo e qualquer apelo ao orgulho, honra, vergonha ou amor é excluído por hipótese. Usar desses recursos seria um regresso ao sentimento, e a tarefa do inovador é, tendo podado tudo isso, explicar aos homens, com base na pura e simples razão, por que eles deveriam morrer a fim de que outros pudessem viver. Ele poderia dizer, a menos que alguns de nós se arrisquem a morrer, todos nós morreremos com certeza. Mas isso só seria verdade em uma quantidade limitada de casos, e mesmo que fosse, provocaria um revide bastante razoável. Porque eu deveria ser um daqueles a assumir o risco? A essa altura, o inovador poderia perguntar por que, afinal de contas, o egocentrismo deveria ser mais racional ou inteligente do que o altruísmo. A pergunta é bastante pertinente. Se por razão queremos dizer o processo de fato empregado por Gaio e Tito, quando estavam engajados em depreciar, isto é, fazer uma associação por inferência com proposições a partir de outras suposições, em última instância derivadas dos dados sensíveis, então a resposta deveria ser que a recusa de se sacrificar não é mais racional do que o consentimento em fazer tal coisa. Nem menos racional. Nenhuma dessas escolhas é, em absoluto, racional ou irracional. Não se pode inferir conclusões práticas de posições sobre o fato isolado. O argumento de que isso preservará a sociedade não pode levar a faça isso, exceto pela mediação da outra proposição. A sociedade deve ser preservada. A afirmação "isso vai custar a sua vida" não pode conduzir diretamente a um "não faça isso". Uma coisa só levará a outra por um desejo sentido ou um dever de autopreservação que tenha sido reconhecido. O inovador procura chegar a uma conclusão no modo imperativo a partir das promessas que estão no modo indicativo e, por mais que continue tentando por toda a eternidade, ele não obterá sucesso, pois é impossível. Por isso devemos ou estender a palavra razão para incluir o que nossos ancestrais chamavam de razão prática e confessar que juízos como a sociedade deve ser preservada não são meros sentimentos, mas a própria racionalidade, embora eles não possam preservar a si mesmos por nenhuma razão do tipo exigido por Gaio e Tito. Ou então teremos que desistir imediatamente e para sempre da tentativa de encontrar o núcleo do valor racional por trás de todos os sentimentos que estávamos menosprezando.